Olá, essa é a segunda parte da mensagem sobre Apocalipse. Na primeira parte, eu destaquei algumas características a respeito de Jesus, como sendo o primeiro e o último, que a revelação de Apocalipse é a respeito de Jesus e outras coisas. Hoje, eu queria destacar com vocês algumas afirmações que Apocalipse faz a respeito de nós mesmos. E as pessoas em Apocalipse, elas são descritas basicamente em dois grupos de pessoas. E quando nós olhamos o livro de Apocalipse, é fundamental que nós não pensemos em Apocalipse como uma linha do tempo, não é um relógio que nós consultamos para saber quando o mundo vai acabar, quando as tragédias vão acontecer, não é um livro a respeito do diabo e muito menos um livro que deveria nos causar medo. Ele é um livro que revela a verdadeira natureza das coisas, como, por exemplo, a verdadeira natureza de Jesus, que já é o Rei de todo o universo hoje. E a verdadeira natureza humana também é revelada no livro de Apocalipse. Por exemplo, não existem pessoas boas e mais ou menos, e pessoas mais ou menos certas e pessoas mais ou menos erradas. A coisa existe uma dualidade, ou branco ou preto, ou um lado ou outro. Por exemplo, ou você no livro de Apocalipse já está diante do trono de Deus, adorando, vestido de vestes brancas, com palmas nas mãos, cantando "Digno é o Cordeiro", ou você já está marcado com a marca da besta, junto com Satanás sendo jogado no lago de fogo e enxofre. E existe uma expressão que é repetida muitas vezes no livro de Apocalipse que ajuda a entender essa dualidade, que não existe esse meio termo cinza, que ou é de um lado ou é de outro. E a expressão é os que habitam nos céus e os que habitam na terra. E os que habitam nos céus e os que habitam na terra são expressões repetidas em muitos versículos. Por exemplo, capítulo 8, versículo 13 diz: "Então eu vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu e dizia em grande voz: Ai, ai dos que moram sobre a terra, ou dos que habitam sobre a terra, por causa dos restantes das vozes e das trombetas." E eles continuam dizendo. E imediatamente, quando nós vemos esse símbolo, nós pensamos que os que habitam sobre a terra são as pessoas que estão vivas sobre o planeta Terra nesse momento. Ou então, capítulo 11, versículo 10 diz: "Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles e festejarão." E aí você pensa que são todas as pessoas que estão vivas sobre a terra nesse momento. E aí chega o capítulo 13, versículo 3 diz o seguinte: "Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou", ou seja, todas as pessoas que habitam sobre a terra se maravilhou e seguiu a besta. E o versículo 8 diz o seguinte: "E adorá-la-ão", ou a adorarão, "todos os que habitam sobre a terra, vírgula, a saber, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Então, aqui nós temos uma interpretação interna. O livro nos lança um símbolo, uma imagem, os que habitam sobre a terra, mas ele mesmo vai explicar, de acordo com a visão interna do livro, quem são os que habitam sobre a terra, que no caso não são as pessoas que estão vivas sobre o planeta Terra, de acordo com o que nós lemos. Os que habitam sobre a terra, sob o olhar de Apocalipse, são aqueles que, vivos ou mortos, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E esse símbolo vai continuando em muitos outros versículos, nos versículos 12 a 14 do mesmo capítulo 13, depois no capítulo 14, versículo 6, no capítulo 17, versículos 2, versículo 8, e ele vai se repetindo. Mas aí nós vemos também os que habitam nos céus. O capítulo 13, 8, repetindo e continuando, ele diz o seguinte: "A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá." Então aí definiu quem são os que habitam sobre a terra. Vamos ver como o texto nos explica quem são os que habitam nos céus. Capítulo 12, versículos 10 a 12 diz o seguinte:
Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E depois, capítulos 13, versículos de 5 a 8, diz o seguinte: A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Muito bem. Então, aqui nós temos uma explicação interna também de quem são os que habitam nos céus, que são aqueles que se tornaram o tabernáculo de Deus. Então, essa é a explicação interna. Então, quando Jesus ele nos explica alguma coisa nas suas parábolas, por exemplo, quando ele contou a história do semeador e ele deu a explicação dizendo que a semente é a palavra, ninguém vai reinterpretar isso, porque é uma interpretação interna do livro. Em Apocalipse é a mesma coisa. O que já foi interpretado já está definitivamente interpretado. Como que nós aplicamos isso para a nossa vida? Qual é a beleza disso, tudo que nós estamos falando até agora? É que Apocalipse literalmente está nos dizendo que os que habitam sobre a terra são aqueles que, independentemente de estarem vivos ou mortos, nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou nunca se submeteram ao governo de Deus. E aqueles que habitam nos céus são aqueles que, independentemente de vivos ou mortos, tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, por isso se tornaram tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Isso significa que se nós pudéssemos ver a sociedade dessa forma apocalíptica, dessa forma que revela a verdadeira intenção das coisas, nós veríamos que existem pessoas que, apesar de estarem vivas e andando entre nós, já habitam os céus porque estão em Cristo. Ao passo que existem pessoas que vão habitar essa terra para toda a eternidade separadas de Deus, porque nunca se submeteram ao governo de Deus. Isso concorda com o que Paulo disse em Efésios, por exemplo, que diz que se estamos em Cristo, já estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. E esse entendimento deveria nos encher de esperança e colocar nossa perspectiva em uma realidade diferente. Porque eu vejo muitos cristãos, eles dizendo que esse mundo, que essa realidade não é importante, porque é importante a eternidade que vem depois. E eu acredito realmente que a nossa posição deveria ser diferente, que nós devemos sim lutar através do poder, da graça de Deus para fazer desse mundo um lugar melhor. Porque essa realidade que nós vivemos hoje já é sim parte da minha eternidade. Porque hoje, independente de estar vivo ou morto, nós já habitamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais com Ele. E nós podemos ser agentes dessa transformação eterna nessa realidade corrompida. A nossa eternidade não vai começar depois da nossa morte. Nós podemos viver a nossa eternidade hoje em dia, logo esse mundo se torna nossa responsabilidade de transformação eterna. Hoje nós já somos o tabernáculo de Deus para toda a eternidade. Hoje nós já habitamos os céus para toda a eternidade. Por isso nós devemos ajudar aqueles que ainda habitam sobre a terra. Nós podemos oferecer e devemos anunciar que o caminho é nos submetermos ao domínio, ao governo, ao reino de Deus, e isso é que vai nos transformar para toda a eternidade. Vai nos transformar imediatamente para toda a eternidade. Nós podemos aceitar e assumir essa posição em Cristo, habitarmos os céus a partir de hoje. E isso sim é uma motivação para sermos melhores cidadãos, melhores pais, melhores profissionais, pessoas mais íntegras, pessoas mais honestas, porque pela graça de Deus nós já habitamos os céus. Se nós tivéssemos que resumir
toda a mensagem de Apocalipse, eu gosto muito de pensar na ideia do capítulo 17, versículo 14, que diz o seguinte: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Guerrearão contra o Cordeiro. Haverá dificuldade? É claro que sim. Mas quem vence a luta não é o leão de guerra, é o Cordeiro humilde. E nós devemos aprender com o Cordeiro que essa é a nossa vitória. É através da graça, é através da aceitação, é através da inclusão, é através da humildade que o Cordeiro nos ensina. E ele vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores. Essa já é a identidade presente de Jesus. Ele não vai reinar um dia, ele já é Senhor do universo hoje, como falamos na primeira parte. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis, pessoas como você e eu, indignas, mas que pela graça de Deus recebemos a oportunidade de já, a partir de hoje, habitarmos os céus com Cristo para toda a eternidade. Eu espero que essa mensagem aqueça o seu coração e te encha de esperança e a verdade de que nós somos agentes transformadores hoje, porque esse mundo já é parte da nossa eternidade. Que Deus abençoe vocês.